Fala, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, vamos direto ao assunto. Se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo ao 12 em Campo. Bora falar de Corinthians, que começa uma semana bastante importante. Timão que tem Copa Sul-Americana na quinta-feira contra o Racing lá no Uruguai, jogo que decide a vida do Corinthians. E no final de semana tem o clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Hugo Souza, pode deixar o Corinthians? Existe interesse do Grupo City? E o Matheus Magalhães, goleiro que joga no Ajax, lá da Holanda, pode chegar ao Timão? Tem problemas mais expostos ainda nas divisões de base após a saída do coordenador ex-atacante Diney. Vou explicar tudo para vocês a partir de agora, aqui no 12 em Campo. Se inscreva no canal, bora falar de Corinthians. Muito bem, meus amigos. Corinthians entra numa semana decisiva, né? Como tem sido praticamente frequente isso, né? Corinthians todos os dias tem uma semana decisiva. Mas a gente pode começar falando sobre Racing quinta-feira. O time começa a preparação para essa partida, viaja na quarta para o Uruguai e na quinta tem esse jogo que é bastante importante em termos de futuro na Copa Sul-Americana, né? O Corinthians empatando dá adeus, perdendo dá adeus, só uma vitória realmente mantém o Corinthians vivo dentro da competição. Lembrando que o Racing não ganhou de ninguém na Sul-Americana, marcou 2 gols, sofreu 12, então é um chamado saco de pancadas, né, dentro da competição, dentro do Grupo C. O Corinthians tem que ir lá fazer a parte dele, se quiser continuar sonhando aí com título, com sequência, com uma melhor performance dentro da competição sul-americana. E no domingo, no final de semana, já tem o Santos pela frente. E claro, o Santos vive um momento ruim, o Santos vive um momento delicado, mas é sempre clássico, é sempre jogo que envolve, que mexe com torcida, que tem rivalidade. Então, mesmo aquele adversário que encontra-se no momento pior, pode complicar. Então, é uma semana bastante importante para o Dorival Júnior, que vem de derrota. O Corinthians perdeu do Mirassol no final de semana, num jogo horroroso e que mostrou muitas deficiências, né? Mais ainda dentro da equipe, muitas críticas ao setor defensivo. O Dorival terá trabalho essa semana para armar um time. Vamos aguardar, vamos ver o que o Dorival fará em relação à equipe que vai enfrentar o Racing quinta-feira lá no Uruguai. Bom, vamos entrar no assunto que inclusive é a chamada da capa, que é sobre Hugo Souza, né? O Hugo vive um momento muito bom no Corinthians, mesmo com todas as deficiências da equipe, com todos os problemas que a equipe vem enfrentando, principalmente no setor defensivo. O Hugo Souza, ele se destaca, ele é o cara que vem fazendo defesas importantes, que vem jogando muito bem, e já, desde quando chegou, né, o Hugo talvez tenha falhado em um ou outro gol ali, mas é normal, absolutamente normal para um goleiro, mas é um cara que tem uma regularidade impressionante. Bom, Grupo City, e aí a gente pode imaginar, né, tudo que compõe o Grupo City. O Grupo City tem interesse no Hugo Souza? Tem. Né? Evidentemente que o Grupo City tem interesse em qualquer bom jogador. E o Corinthians está disposto a vender o Hugo Souza? Sim, desde que se pague pelo menos 15 milhões de euros pelo jogador, que é um valor para o Corinthians pensar sim em negociá-lo. Existe jogador inegociável? Não, não existe. Pagando, o Corinthians vai vender. Então, o Corinthians está disposto, desde que se pague pelo menos 15 milhões de euros, que é o valor estipulado ali para que o Corinthians libere o Hugo Souza. Seria um baque, porque o Hugo Souza hoje talvez seja o grande nome do Corinthians na ausência do Garro. Né? Acho que nem o Memphis tem o apelo que o Hugo Souza tem neste momento, porque passa confiança, é um grande goleiro, é jovem,
né? Tem vários quesitos. E o Corinthians que, desde a saída do Cássio, saiu o Carlos Miguel, o Donelli, infelizmente não passou confiança ao torcedor, e o Hugo Souza vem se destacando, mas nessa próxima janela de transferências, o Corinthians precisa vender um ou dois jogadores. De repente, o Hugo Souza entra nesse balaio e deixa o clube. Mas, repito, 15 milhões de euros no mínimo. E lembrando que é um valor alto para goleiro, tá? Dentro do mercado, não é um valor comum para goleiro. O Hugo Souza, o Corinthians quer valorizar bastante pelo potencial que tem. Bom, e com essas dúvidas com relação ao Donelli, o Corinthians pensa sim em trazer um novo goleiro para fazer sombra ou para ser um reserva à altura. E o Corinthians busca informações, busca um pouco mais de aproximação com o Matheus Magalhães. Matheus Magalhães, ele tem 33 anos, é bastante experiente, e começou, né, nas categorias de base lá do América Mineiro. Passou pelo Braga de Portugal e foi para o Ajax lá da Holanda, aonde tem contrato até 30 de junho de 2027. Para tirar o jogador, o Corinthians terá que pagar a multa, a não ser que ele negocie a sua saída, que ele saia livre. Não acredito que o Corinthians pagará uma multa para trazer algum jogador. Não é a situação do clube, não é a situação mais, digamos, coerente para o clube, que atravessa uma questão financeira muito alta, né, muito grande, com muitas dívidas, muitas despesas. Então não acredito que o Corinthians pague essa multa até, né, para tirar o jogador de lá. O valor de mercado do Matheus Magalhães, tá, é de 3 milhões de euros. Isso é valor de mercado, não significa que é o valor pedido nem o valor da multa, né? Então, é um valor que tem uma estimativa de mercado ali. 1,90 m de altura, é de Belo Horizonte, tá? Então, contrato até 30 de junho de 2027 com o Ajax lá da Holanda. Vamos aguardar aí para ver se o Corinthians avança nessa negociação. É um goleiro que tem sido titular lá na Holanda, então não sei até que ponto o Corinthians vai investir tão pesado para trazer um goleiro. Evidentemente que a intenção é buscar um reforço para essa posição, mas, repito, não acredito que o Corinthians esteja disposto a pagar multa contratual para trazer o Matheus Magalhães. Beleza? Encerrando o vídeo, vamos falar sobre a base do Corinthians, né? Mais uma vez com problemas no último final de semana aí. O Claudinei Alves foi afastado do cargo depois de denúncias recebidas pela torcida organizada, os Gaviões da Fiel. Eles foram até o CT, tiveram uma conversa. O Claudinei Alves foi afastado e no final de semana o Dinei, né, o ex-atacante Dinei, que fez muitos gols pelo Corinthians, né, um cara bastante conhecido do torcedor, ele estava na função de coordenador, né, das divisões de base. E ele entregou o cargo, ele pediu demissão ao presidente Augusto Melo, tá, dizendo que não tem mais condições de ficar na base. E que teria um encontro, iria agradecer pessoalmente o presidente neste final de semana, nesta segunda-feira. E disse mais, disse que não concorda com algumas coisas que estão acontecendo lá na base, tá? E ainda diz, aspas aqui para o Dinei, abre o olho, meu presidente. Então, assim, quando ele fala abre o olho, meu presidente, e entrega o cargo, ele expõe problemas realmente até mais sérios do que se imagina, né? Existe aí um problema muito grande, a base com mais de 86 jogadores contratados, expôs salários também de jogadores, não sei se é tão correto isso no meu modo de ver não, né, você expor salário de jogador ou de funcionário, enfim, né, isso aí envolve até segurança, né, pessoal. Então, mas o Dinei deixa a coordenação da base do Corinthians por não concordar com o que está acontecendo lá, por
entender que tem coisas muito sérias acontecendo. Eu acho que o Corinthians tem que se posicionar de forma clara, de forma objetiva com o seu torcedor, esclarecer aquilo que está acontecendo. Afinal, o Claudinei Alves ele foi demitido, ele só foi afastado, ele vai ser relocado em outro setor do clube, vai continuar como funcionário, mas exercendo uma outra função. O Corinthians tem que, de uma forma ou de outra, explicar isso ao seu torcedor. Eu acho que mais do que um dever, é obrigação. Beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e eu volto 4 da tarde com mais informações do Timão para você. Comenta aí o que você pensa e o que você acha sobre esses assuntos falados aqui no vídeo. Valeu? Grande abraço a todos, tenham todos uma ótima segunda-feira e a gente se vê. Tchau.